Aqui, Ana Beth sem roteiro. E hoje quero apresentar para vocês duas convidadas mamães muito especiais. Bruna Madureira, tudo bom, Bruna? Tudo bem, obrigada pelo convite. E Fernanda Gensen, tudo bom, Fernanda? Tudo bem. Muito bem, olha, hoje a gente está reunido aqui para falar sobre maternidade hoje em dia. Aliás, o programa de hoje foi uma coisa peculiar, porque o tema também foi sugerido pela Bruna, né? Não lembro como, mas foi. Mas foi. Mas eu acho importante falar, até porque as pessoas às vezes podem ter um texto, quer dizer, um tema na cabeça delas e que queiram falar e às vezes ficam meio assim, será? Então, olha, ela sugeriu esse tema, eu achei legal, importante, uma coisa, né, que tem a ver com a cultura, porque maternidade, hoje em dia, antigamente, no tempo da minha avó, no tempo da minha mãe, tudo isso é muito cultural, né? Então, acho que é um tema bem legal para a gente estar conversando, para a gente estar podendo passar a nossa visão para o público e também para, de repente, as pessoas que quiserem depois fazer algum comentário, né, entrar em contato para falar. Vamos lá, então hoje a gente vai falar sobre maternidade. Começa contando pra gente quem é Bruna Madureira e mãe de quem, para que a gente possa estar te reconhecendo como mamãe. Oi, pessoal, eu sou mãe, meu Deus, é muito estranho falar isso. Eu acho super estranho até agora. Eu sou maquiadora, sou mãe da Vicky. Vicky está rumo aos 10 meses, falta pouco. Uma fofa, né? Fofinha, já tem roupa de balé, entendeu? Participou. Já desfilou. No final de semana teve uma apresentação na praça e ela já foi tudo. Isso é uma coisa de mãe de menina, né, gente? Ela ganhou essa roupinha quando ela nasceu, ou antes de nascer. Ela ganhou roupinha e ela foi na praça vestidinha de bailarina. Quando eu cheguei do hospital, vocês foram em casa, porque se não fosse eu ia acabar com a Jade, com a Ana Beth, com a Ângela, eu ia xingar. Porque hoje em dia, inclusive, a gente precisa falar disso depois, né? Porque hoje em dia não pode mais visitar a mamãe. Mas aí com a autorização da mamãe mas Bruna... se a mãe pedir e te chamar, você é obrigado moralmente a ir. Nós somos obrigadas. Não vá. Mas se te obrigar, você vai, entendeu? Nós somos obrigadas a ir visitar a Vicky. Elas não queriam, mas eu enchi o saco. Aí a gente colocou a máscara e foi lá. Eu não peguei a Vicky, eu fiquei de longe. E eu pega? Não! Porque a gente sabe como que é hoje em dia, de repente pega, depois, né? Mas ganhei uma mini roupinha. Que ela já usou. Que ela já usou esse fim de semana. Isso é ser mãe de menina, tá vendo, Bruna? Chocada. E ainda fez as chiquinhas nela, né? Chiquinha a primeira vez. Porque eu tenho dó de fazer chiquinha, gente. Eu virei essa pessoa. Eu maquio, faço cabelo, não tenho dó de ninguém pra arrumar, mas do neném eu tenho dó de pôr sapato, de fazer Maria Chiquinha. Mas é isso. Agora vamos escutar um pouquinho da Fernanda. Quem é a Fernanda e quem é o seu filho? Eu sou a Fernanda Gensen, eu sou a mãe do Thomas. E ele vai fazer 1 ano e 4 meses. Tô meio perdida, sabe? Eu não sei nem quando mais meu filho nasceu. A gente se perde um pouco em data, é normal. E, eu confesso que agora que tá caindo a ficha, viu, que eu sou mãe. Assim, antes eu fico olhando e falo, eu sou mãe dele? Nossa! Mas agora, depois de 1 ano que começou a cair a ficha, assim, eu comecei a entender mais. É desafiador, mas é desafio bom. E deixa eu fazer uma pergunta, né? Essa gravidez de vocês foi preparada? Foi assim, tipo assim, eu estava preparada para ser mãe? Ou ela veio porque eu tive 2 filhos onde eu não estava preparada para ficar grávida, entendeu? Eu acho que dos meus 3 filhos, apenas um foi pensado, agora nesse momento eu quero ter um filho. Eu sei que antigamente era mais assim, né? Hoje em dia, quase todo mundo que fica grávida é porque quer ficar grávida, né? Grávidos, né? O casal, enfim. E eu queria saber se veio no momento certo ou se o momento se fez certo após ter vindo. Eu não planejei, mas ainda bem que veio. Por quê? Depois dos 32, os médicos começam a atormentar um pouco. Eu já tive, né? Já perdi um neném há 8 anos, então eles ficam bastante em cima, assim, desse tipo de coisa por questão de saúde. Então, se não viesse agora, eu acho que talvez não viesse ia ser mais difícil, assim. Não sei, né, gente? Não dá pra saber, é tudo uma caixinha de surpresa e tal. Mas eu gostei, porque minhas 2 amigas tiveram nenê, a Jade que está ali. Isso, veio numa hora boa. E essa aqui também. Então eu falei, tem pra quem perguntar tudo. E realmente, eu pergunto tudo para as 2. Então, tudo certo. E você? Assim, se for ver nos planos de vida, eu nunca quis nem casar e nem ser mãe. Não tinha essa... Não fazia parte. Não fazia parte.
E as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu acabei casando, né? Eu falei que eu, gente, sou a primeira a falar não e a primeira a fazer. Bem escorpiano isso. Mas daí eu acabei casando e eu tava com 37 para 38 e realmente começou a idade pesar. Eu falei pro marido, olha, se for pra gente ter filho agora, eu vou tirar o DIU e a gente vai começar a tentar. Senão, não vai ter. Sabe aquela coisa assim? Sim. Vamos, senão não vai. Até pra deixar bem claro pra mim mesmo, se não der certo é porque não era pra Não dar, era pra entendeu? dar, tentando me convencer, assim, sabe? Sim. Porque eu falei, eu não vou ficar esperando muito e depois, se eu pensasse muito, eu não ia ter. Sabe assim? Sim. Pra quê? Tá bom assim. Aí eu tirei o DIU, eu literalmente engravidei 2 dias depois. Assim, então não foi, vou começar a tentar pra ver se é isso. Nossa. Não. Aí Tá não teve chance, acho que o destino falou, vai. Mas vocês sabem que antigamente, eu penso muito assim, que hoje em dia é mais difícil de ter filho, porque hoje em dia é uma opção mesmo, né? Você tem que querer ter. E aquela coragem de, ai meu Deus, parar minha vida agora para ter uma criança, porque a mulher, de uma forma ou de outra, ela para muita coisa na vida dela quando ela vai ser mãe, que eu acho que, pelo que eu percebi, hoje em dia, a gente tem muito acesso a poder fazer muitas coisas da vida. Não que antes não pudesse, mas não era muito difundido ou realmente não poderiam. A liberdade é maior hoje, né? Então você consegue viajar, você consegue estudar, você tem muito mais abertura. E a questão, não sei se aconteceu café isso de repente, é que assim, a gente sempre viveu muito. Ai, vamos passear, vamos curtir, viver. Intensamente. Intensamente. Isso afasta um pouco da coisa familiar, assim. Eu sempre gostei, né? Eu sempre fui na sua casa, 3 crianças, achava o máximo. Acho super bonito, eu sempre achei legal. Mas eu não me via nessa, assim, sinceramente. Falava, acho que não é muito pra mim, não. Que bom que aconteceu, minha Vicky. Mas eu confesso que eu sempre achei legal, mas não era muito o que eu vivia. Eu acho que a gente tem tanta coisa, opção, que eu fico, gente, a gente pode fazer, graças a Deus, escolher, né? Mas, Olha, filhos... Já dizia o poetinha Vinícius de Moraes, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Né? Como a gente vai saber como é ter um filho? Então, só depois que a gente tem o filho é que a gente sabe o quanto é bom. Entendeu? Então, a gente até acha que é melhor não ter. Né? Então, esse não é o momento. Essa gravidez nesse momento, vai isso, vai aquilo. Mas depois que você tem, você vê que é outro nível, né? Acho que é uma evolução, né? É uma evolução principalmente espiritual, porque... Eu penso assim, se você não quer ter filho, não tenha. Porque filho é muita responsabilidade, principalmente educar, cuidar, tirar o seu tempo, que você... A gente fala, a gente não pode se deixar de lado, mas a gente tem que se deixar de lado. Tem um serzinho ali que não sabe fazer nada sozinho, precisa de você. Então a gente acaba dispensando tudo, tudo vira em torno do filho, e é muito difícil às vezes cair a ficha para a mulher, né, que se torna mãe, de que a vida dela mudou para sempre, não tem como voltar atrás, não é igual, casei, não quero mais, vou separar, não existe essa possibilidade. Então, é uma responsabilidade que eu acho que, se for pensado, com calma, ter esse direcionamento de como eu vou ser ali no futuro, é melhor. Mas, acontece, às vezes a gente engravida, não sei o quê, e aí você vai pelo destino, pela vida mesmo, você vai ter que crescer aí, evoluir, senão você fica para trás, vai tomando caldo. Eu acho que cada caso é um caso, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa daquele empurrão também para conseguir constituir uma vida melhor, né? Para poder sair de um processo ali, que às vezes ela não consegue sair daquele processo meio adolescente, meio independente, né? E quando você tem um filho, também para algumas pessoas aquilo força uma situação que vai ser benéfica também para ela, né? Então eu acho que isso aconteceu muito ao meu redor, comigo, com meu marido, né? Porque a gente teve o primeiro sem querer, né? Foi uma coisa assim que a gente teve que... nova. A gente teve que resolver aquele caso e a gente resolveu da melhor forma possível, graças a Deus, né? Mas eu vejo isso como um ponto positivo também. Isso. Eu fico pensando em educação, que você comentou, né, Fê? Eu falo, gente, como que eu vou educar? Eu estrago o filho dela. Eu pego o filho de Jade, ela fala, não vai ali. Eu ponho um menino ali que não é para ir. Então, eu estraguei tanta gente, o que eu puder eu tô estragando. Eu tô lascada. Mas você já tá sentindo que você estraga ela? Não, né? Ela você não estraga. Ai, não sei.
Você não percebeu? Conto com Não. as pessoas em volta pra falar, Bruno, não, acho que não. É porque, assim, quando a gente tá longe, tão eu legal, acho assim, nenê. que quando a gente tá longe do filho da gente, que a gente tá com o filho dos outros, né? É gostoso pôr ele lá onde não pode ir, não sei o quê. Agora, quando é o seu, se você conscientemente colocar ele onde ele não pode ir, vai te causar um problema. Então, você vai aprendendo, você A se minha educa. ainda não anda, né, gente? Então ainda não tem. Ai, não pula ali. Ela não vai. Não, mas eu ainda, acho né? que você vai perceber que com o tempo, além de educar seu filho, você se educa também. Porque a gente Ah, muda certo. muito. Mas você tá falando isso? Certo. Eu sempre fui. Gente, eu falava, não, porque eu vou deixar meu filho fazer tudo, vai ser livre. Eu fui a mãe, assim, quando o Thomas nasceu, a mais controladora possível. E aí eu percebi o quanto isso me fazia mal. Porque eu não deixava ninguém chegar perto dele, ninguém. Ele nasceu, eu falei, só vai chegar perto o pai e minha mãe, só. O meu Até pai... tomar todas as vacinas. Não, até tomar todas as vacinas. O meu irmão E não mais podia um chegar pouquinho. perto. Ninguém podia, meu pai não podia chegar perto, ninguém. Eu fiquei, às vezes nem meu marido eu deixava. Ele falava, vou fazer, não pode, não sei o quê. Aí eu vi que eu tava assim, ó, sabe? Eu falei, gente, isso não tá legal. E você é Porque eu super de comecei, boa, sempre foi de boa, então né? eu comecei a controlar tudo tinha que ser do meu jeito. Obviamente me sobrecarregou, né? Eu fiquei enlouquecida. Os 3 primeiros meses para mim foram enlouquecedores, porque eu não queria ajuda, então eu tinha que dar conta de tudo sozinha. E ao mesmo tempo eu não estava aguentando, porque eu fazia tudo sozinha. Eu falei, sabe? Então ficou naquela de... E da onde veio essa força para ter certeza de que ninguém podia chegar perto da criança? Porque isso não veio dos seus pais, dos seus avós, isso veio da onde? Então, né? Quem te Quando ensinou eu isso? engravidei, eu comecei a ir na psicóloga, falei, probleminha, né? Vou ter que me trabalhar, porque assim, a gente tem que se... Para não passar, né, pro filho. Eu fiz tudo ao contrário, né? Eu comecei a ver esse autoritarismo, essa coisa de eu vou fazer tudo. Possessividade de ninguém vai tocar no meu filho. Porque eu tinha medo. Medo de doença. Medo De doença. ele pegar alguma doença porque ele ainda não era imunizado. Principalmente por causa disso. Dos 3 primeiros meses que eu fiquei enlouquecida, não deixava ninguém chegar perto. O que acontece? A gente tem acesso a muita informação. Sim. Então você fica lá rodando tela, fica no Instagram, vem muita coisa. E às vezes vem muita coisa ruim. Só coisa E a gente já está com os hormônios alterados. É a primeira vez, eu nunca cuidei de criança, nunca convivi com crianças. Então não veio do médico, veio da Não, veio da internet. Veio da internet. E aí eu falei, chega de rede social, porque tudo eu achava que podia acontecer, sabe? É porque na minha época, eu nem sabia que com 3 meses ia ficar imunizado só com 3. Para mim, deu leite materno, já está imunizado, todo mundo pegava, todo mundo ajudava. Muita informação, às vezes, não é bom se a gente não souber direcionar. E a gente está um pouco hormonalmente também afetada, né? A gente está meio assim... Então eu fiquei com medo. O medo meu me deixou assim, meio possessiva, ninguém chega perto. E aí, com 3 meses que eu fui, não tem como. Eu falei, me ajuda aí, que eu não tô dando conta, não. Mas aí ele aceitou, ele ainda, porque às vezes você corria o risco dele não querer mais ir com ninguém, né? Mas ele aceitou bem. Ele é o mais dado, eu fico impressionada. Eu até falo, filho, não pode ser tão dado assim. Ai, gente, mãe de menina é duro, viu? Porque a gente fica assim, ó. Eu fui o completo oposto. Porque na gravidez eu morria de medo, já perdi acho que eu não passei 2 dias seguidos de positiva. Eu só pensava coisa ruim, vai morrer, não sei o que lá. Não tem jeito de falar isso, gente. Então eu acordava às vezes, sei lá, tava muito sol. Eu falei, hoje vai acontecer alguma coisa ruim. Eu achava todo dia que ia morrer. Só contextualizando, eu tomava o Clexane, que é aquela injeção para trombofilia, todo dia, na barriga. O pessoal... Que é para segurar? Que é para segurar o nenê para evitar a trombofilia. Todo dia tem que tomar uma Todo dia aquela injeção. Eu perdi o primeiro, não sabia, né? Aí quando você engravida de uma perda, eles fazem uns exames lá e descobrem uma tendência a isso. E aí aplicava essa injeção. Então eu só pensava coisa ruim. Quando ela nasceu, eu fiquei tão em paz. Não todo mundo, tá? Que eu não gosto de muita gente. Só que eu fiz uma lista mental de pessoas que eram obrigadas a me ver, a ver a nenê. Porque gosta de mim ser obrigada a ir. Saí de casa, então. E aí... Por isso eu não fui visitar. Mas eu te chamei. Aí eu falei, venha me visitar. Então essas pessoas, umas 7, foram obrigadas a me ver. Ela fugiu. Tomate fugiu também, que ficou com medo.
É porque Mas- lida com muita gente. de E assim, boa. embora eu sou uma pessoa que não tinha isso com os meus filhos, né? Não tive esse medo, mas eu sei que as mães de hoje em dia, elas têm esse medo. Então a gente respeita e a gente fica até com medo também de, né? Eu tenho uma sobrinha que eu não peguei no colo ainda também. Eu fiquei tão Então feliz, fica assim, gente. fica uma situação que você tem medo de repente a mãe foi tão cuidadosa, aí de repente aquele dia, será que eu tô bem? Será que porque eu participei de alguma coisa, tinha um monte de gente, eu tava lá no meio, de repente eu pego essa menina e aí na semana seguinte... É que eu fiquei 9 meses numa bad, assim, numa bad. Aí nasceu, abriu o olhinho ali, eu nem sabia, gente, abre o olho quando nasce, chocada. Olhou assim pra mim, eu, "Ah, meu Deus, deu certo, eu não acredito." Aí, do mesmo jeito que da outra vez, eu liguei pra minha amiga, ai, deu ruim, não sei o que lá. Falei, agora você vai vir me ver. Então eu amei, assim, maravilhoso. Mas é emocional do mesmo jeito, né? O certo é realmente não ter visitas até os 3 certo é. meses. Mas, lógico, as pessoas próximas, íntimas, que tá ali, às vezes todo mundo já tá vacinado. Ok. É que dá medo mesmo. Se acontece alguma coisa, você fala, putz. Mas tirando essas 7 pessoas que eu queria ver, gente, teve gente que não viu 6 meses, tá? Não encostou. Principalmente quem tinha contato, assim, com outras crianças. Ou tá gripado, às vezes evita. Assim, tô falando de pessoas muito E próximas. principalmente depois da pandemia, né? Porque depois da Sim, pandemia eu a acho gente, que a isso gente acordou para uma situação de saúde que a gente também não era muito real pra gente, né? Não. Que as coisas se propagam com tanta facilidade, Ainda mais né? Então a gente meio que respiratórios, acordou para uma... Gente, eu queria aproveitar agora que eu sempre pego... Obrigada, Jade. Ela traz, eu falo sempre que é Ana Beth sem roteiro, mas tem os recadinhos, né? Porque a gente não tem roteiro, mas a gente tem Tenho. algumas coisas que a gente gosta de falar no programa, e se eu deixar, eu fico conversando e não falo nada. Eu queria hoje fazer uns agradecimentos especiais, porque todo o programa sempre passa aí na tela todos os meus parceiros, né? As pessoas, as empresas que apoiam o meu programa. E hoje eu queria falar o nome deles, né? A gente deixa passando assim, porque de ficar falando também, às vezes a pessoa enjoa, mas eu acho muito importante vocês que estão acompanhando o meu programa saberem quem são os empresários, as empresas, as pessoas que realmente acreditam na importância da gente estar aqui fazendo esse programa, de estar levando essa conversa, essa vitrine cultural aí para toda a nossa região. Então eu queria fazer alguns agradecimentos especiais aqui. A Viex, a Deb Cabelos, One Sports, Espaço Patricinha, Dani Salles, Zan Turismo, Malharia Brasil, Unicesumar, Carol Ribeiro, Restaurante Cumbuca e Ana Beth Escola de Arte, que são parceiros aí do nosso programa. Alguns, outros eu vou falar mais tarde, porque alguns outros parceiros meus, a gente tem uns cupons, a gente tem aí algumas surpresinhas para hoje, então eu vou deixar alguns para falar daqui a pouco, tá? Mas assim, meu agradecimento enorme, imenso a todos vocês, porque sem vocês não seria possível a gente estar aqui hoje, a cada dia crescendo mais e mais e recebendo tantas pessoas e passando todas essas informações. Então, gente, muito obrigado, continuem aí com essa parceria, e se você tem uma empresa, quer ser parceiro do programa Ana Beth Sem Roteiro, venha, me chama, vamos conversar, porque aqui cabe todo mundo, coração de mãe. Nosso programa é coração de mãe. E aí, assim, agora a segunda parte dos meus parceiros também, que eu queria, né, sempre deixar claro que eu abro para todos eles, mas alguns têm algumas políticas que permitem, né? Então, a gente tem alguns cupons que eu posso ajudá-los aí a divulgar, né? Então, a gente tem o Equifome, que o Equifome tem o Anabete 15. Você pede Equifome, Bruna? Já usei esse mês. Ai, que fome, por favor. Já usou o meu cupom esse mês? Já, eu usei mês passado. Você usa Equifome? Uso. A mãe tem que usar, gente. Não, Ai, não dá para libera cozinhar. 5 por mês, que um só não dá para minha demanda. Gente, mas a Equifome tem muitos. É que você tem que saber de todos os influencers que tem, né? Eu quero usar só da Anabeth. Eu fiz uma entrevista aqui com os influencers do Equifome, vieram 9 influencers do Equifome. Tem bastante. Entendeu? E aí foi quando eu lancei o meu. Então, o cupom 15%, você tem 15% no seu pedido, né? Tem ali, só que você pode usar uma vez no mês, né? No mês que... Esse mês eu já usei, usa do marido, usa do filho, né? Usa de todo mundo ali. Vamos abrir dos nenê. Abre o aplicativo dos nenê. Thomas pediu 1 ano e meio.
E é muito legal, vale muito a pena, dá um bom desconto, né? Se você usar a Equiform todo dia, bem dizendo, na sexta-feira você ganhou. Porque tem até R$10 de desconto para cada, né? Para cada pedido, assim, dependendo do valor do pedido. Se você fizer um pedido assim, por volta nos R$70, R$80, tem 10%, R$10 de desconto. É bastante, gente. Aí tem também a Use By Me. Use By Me, gente, é uma marca de roupa, inclusive estou vestindo Use By Me já há alguns programas, né? Então, é um pessoal de São Paulo, uma marca, na verdade, o Brasil todo, né? Ela serve ao Brasil todo. E a gente tem o cupom ANABET12, que dá 12% de desconto no seu pedido da Use By Me, tá? Seus pedidos acima de R$200 têm 12% de desconto. Fora o cupom ANABET12 da Use By Me sempre faz muita divulgação de várias promoções, agora na Black Friday estava incrível. As roupas são maravilhosas, até outro dia veio uma pessoa me perguntar sobre... Eu achei engraçado que vieram me perguntar, falando que meu cupom do Equiform não estava funcionando. Aí eu falei assim, nossa, eu vou ver o que está acontecendo. Eu entrei em contato com o Mark, não, está funcionando normal. Aí eu perguntei para a moça, de onde você é? Ela falou, sou do Paraná. Eu falei, não, no Paraná não tem, né? Então eu falei, mas espera um pouquinho que eu tenho um cupom que vai servir para você, que é para o Brasil inteiro. Aí eu passei o da Use By Me para ela. Então, hoje em dia, a gente tem, assim, verdadeira duração por cupons, né? A gente usa mesmo. Então, super indico a Use By Me, que as roupas são maravilhosas, eu estou amando. Tem o Plataforma Burger, que é uma lanchonete lá em Serquilho, uma lanchonete incrível, com hambúrgueres artesanais. Eles estão agora também com... Sabe aqueles pequenininhos? Como fala? Rodízio de mini hambúrguer? Eles estão fazendo algumas sextas-feiras e eu tenho um cupom especial que é ANABET10 toda quarta. Então, toda quarta-feira você tem 10% de desconto no seu pedido total na Plataforma Burger. Então... fuça lá no meu Instagram que vocês vão achar lá os cupons todos que eu tenho. E também ainda, para finalizar, tem o cupom da Medicinale. 10% de desconto para quem usa Medicinale. Todos os manipulados, gente, 10% de desconto no pagamento. Shape, assim, se eu usar o cupom? Você tem que tentar, né? Depende, se você usar muito o cupom do Equiform, às vezes não Depende a não ser que você descubra alguma coisa. O Equiform me dá um acalanto. Aí eu uso da Medicinale, que deixa minha pele plena. Aí você vai na Use By Me, compra cada um. Usa o look, vai dar tudo certo. Gente, ficou perfeito. E vamos quarta no rodízio. Tem que ter um rodízio de mini hambúrguer. Isso lá, dá para aproveitar o Plataforma Burger. Então, ó, aproveitando que eu falei da Medicinale aqui, 10% de desconto em todos os manipulados e 5% em qualquer um da prateleira. A Medicinale mandou um presentinho, uma lembrancinha para vocês, para os meus convidados. Olha obrigada, que delícia. Obrigada. Muito obrigada, Medicinale. Vocês são incríveis, estão há muito tempo com a gente no programa, sempre presenteando aí os meus convidados. Enfim, eu sou fã, eu tomo todo dia a minha formulazinha e sempre que eu posso, eu divido com as pessoas. Então, muito obrigada, ganharam um presentinho da Medicinale. Muito bem, vamos continuar a nossa conversa. Agora eu queria que vocês falassem um pouco para mim da experiência, do que foi pior e do que foi melhor. Pior? Até agora, né? Porque ainda tem muita água para rolar, né? Até os 10 Mãe meses... de adolescente. Não precisa nem com spoiler. Até os 10 meses, o que foi pior e o que foi melhor na maternidade? Eu não achei nada ruim, tirando a gravidez. A gravidez em si, pelo meu emocional... E também por todo o pelo histórico, tá, gente? A gravidez foi de boa. Tipo, aplicava injeçãozinha, médico ótimo, doutor Rodolfo, te amo, maravilhoso. Sueli, secretária dele, maravilhosa, todos me tratavam bem. Pra mim, foi tudo sossegado, assim, fisicamente. A cabeça da pessoa que é louca, daí mesmo com psicólogo... Não, mas não é isso, né, Bruna? Você passou por um processo muito doloroso também na primeira gravidez. Então, eu acho assim, aproveitando, até te dando parabéns, porque eu penso que é importante, sabe, a pessoa que passou por tudo que você passou, dar a volta por cima, conseguir, sabe, não misturar as coisas, ver que a vida tá aí, tem que ser vivida. Então, você tá de parabéns. Obrigada. Assim, gente, né? Deus mandou oportunidade, ai, que bom, que bem. Porém, também, a gravidez eu não pensava, sei lá, não sei explicar. É medo, né, Bruna? Eu tinha muito medo. Então, assim, o horrível pra mim foi a sensação enquanto tava grávida. Então,
Ai, a criança, sei lá, se cagou inteira. Ai, eu sempre dei risada, mijou em tudo, amei. Ai, a roupa não serve, que ótimo. Não tem tempo ruim. Eu achei tudo bom. Eu não sei explicar. Então, assim, parece que eu romantizo. Eu não romantizo, mas eu achei tudo bom. Eu assim. acho que você tinha guardado dentro de você uma coisa enorme para ser um dom enorme de maternidade. Então, acho que a hora que veio, né? sim. Tudo isso veio. Aceitou melhor. Aceitou já. O que é difícil, vai. Lembrei de uma coisa. Cara, o sono te bate. O sono te surra. Tem uma coisa. Cara, tem uma hora assim que eu não sei como tô acordada ainda, tem dia. Agora tá mais de boa, mas no começo, não sei se vocês tiveram isso. Não, isso daí é. O sono. Isso daí Eu faço. O sono. muda totalmente, né? Você vai. Eu posso falar uma coisa para você, Bruna? Você vai voltar a dormir um dia. Acredite que um dia você volta a dormir. Toda mãe devia escutar isso. Às vezes eu falo, viu, quando que volta a dormir? Assim, não tô falando 8 horas, 10 horas. Mas, cara, 5 horas seguidas. 5 horas. Eu já ficaria feliz 5 horas. Logo. Aí ela não me iludiu. Não, falou que é depois de 1 ano e meio. Não. 5 horas seguidas, não. Logo ela dorme. Depois de 1 ano eu já comecei a dormir bem. Ah, então eu tô com esse... Eu durmo bem, gente. Ah, Olha, mas eu não tem- eu falo que eu reclamo, mas eu não tive problemas com isso. Eu não sei. Até Não? o Pedro fala, gente. Ele dorme bem? Desde os 3 meses direto. Olha, Gente, tá assim, vendo? ele dorme às 7 da noite e vai até 7 da manhã. É que ele começou, depois que ele acertei a pega, né, para amamentar, então ele mamava muito durante o dia. E aí à noite ele tava ganhando peso, deu para manter. Mas, mas você não fala, que isso, você ganhou na loteria, porque você dorme a noite inteira. Mas ele não tirava uma soneca, então o dia inteiro acordado. E eu ficava sozinha com ele durante o dia inteiro, né, Que é nesses super 3 cansativo meses, também. que foi aí que veio o surto, que é um bebê, então o bebê chora, o bebê demanda atenção. Para mim, o mais difícil que foi aceitar esse processo todo e falar, é assim mesmo. Essa aceitação, sabe? Às vezes eu ficava, eu não me conformo, ou, sei lá, olhava o Pedro indo trabalhar, feliz da vida, 6:30 da manhã, voltando 6 da tarde. Eu falava, ficava com aquela cara, né? Assim, meu Deus, sobrou tudo pra mim, eu queria que ele sofresse um pouquinho. Sabe assim? E aí eu ficava inconformada de... Eu vi uma frase de uma blogueira muito boa, ela falou, nós mães, a gente entra no fundo do poço, a gente não quer sair de lá. E a gente chega pro marido, pros avós, não, vocês vão entrar aqui junto e vão ficar aqui. Ela falou, para com isso, né? A gente tem que sair desse lugar, sim, que nem pro Pedro. Chegou o final de semana, eu falava, cuida e tchau, vou fazer minhas coisas. Antes eu não conseguia fazer isso. Antes eu ficava até com babá, porque eu fui chamar babá com 3 meses, 4 meses, para ficar só 3 horinhas por dia, porque eu não deixava ela ficar com ele. Eu ficava em cima, assim, cercando, sabe? Tá bem, mas não sei o quê, mas eu acho que ele quer o leite, não sei o quê. Então, eu comecei a aceitar e soltar, né? Porque a gente fala que ou você surfa a onda ou você vai tomar caldo. Sim. Então, depois que eu aceitei que a vida de mãe, pelo menos nesse começo, é muito difícil, porque desgasta. Ficar o tempo todo, você não consegue ir ao banheiro, não consegue tomar banho, lavar o cabelo, não consegue. E aí você entender, você fala que injusto, sabe? Aí você começa a ter raiva, né, no começo, de por que só comigo? Por que todo mundo não está passando por isso? E tem os hormônios também que te deixam um pouco fora da casinha, o que é super normal. Aí, aos poucos, você vai entendendo, vai passando. E aí, no começo, todo mundo falava, ai, passa rápido, que delícia, neném. Eu falava, todo mundo falava, gente, eu não passo, eu ficar toda hora no relógio, meu Deus, passou 2 minutos, eu tô entrar em uma loucura. E eu falo que o tempo, ele é muito ingrato com as mães, porque eu ficava torcendo pro tempo passar logo. Eu não vejo a hora dele me enxergar direito, né? Porque o bebê não enxerga até, acho que 4, 3 meses. Eu não vejo a hora dele andar, não vejo a hora dele comer, não vejo a hora... Tudo era não vejo a hora. Mas eu acho que é porque você ficou muito sozinha. Aí chegou agora, com 1 ano, eu tô tipo... Passou rápido demais. Não, para. Então eu falei, gente, que loucura. A gente perde a percepção de tempo. Sabe, eu sinto que a maternidade
Que nem no seu caso, você até justificou no comecinho, você falou assim, escorpiana, né? Então, É. o seu jeito já possessivo, né? Você já se fechou, você não quis ninguém para te ajudar, nem para nada, né? Até o momento que você se sufocou e precisou dessa ajuda. Depois que tomou vacina, que eu dei por exemplo, ela não sofre para ele dormir, mas você já sofre à noite, porque ela acorda com muita facilidade. Eu acho que falta um pouquinho, talvez um pouco de humildade para as mães, para elas pedirem ajuda. Sabe, a mãe, ela precisa pedir ajuda. No seu caso, por exemplo, gente, é meio... você precisa pedir ajuda, talvez, para o médico, ou talvez para um... Eu lembro que a minha filha, primeira filha Jade, ela demorava muito, ela não dormia também. Eu fui fazer um curso de cromoterapia, coloquei uma água numa garrafa azul, solarizei a água, dava água para ela, levei depois no homeopata, então dei uma camomila. Eu fui atrás dessa ajuda para conseguir fazer com que ela dormisse, até que uma hora eu falei assim, nossa, deu certo. E ela começou a dormir. Tá? E no seu caso, também que você fechou e ninguém podia te ajudar, então você não via a hora que passasse, porque agora se as pessoas estivessem te ajudando, eu estaria revezando, você teria curtido mais aquele momento, porque aí você não teria tanta pressa de passar. É que eu estava amamentando, eu tive dificuldade no começo para amamentar. Mas é o que você falou, os hormônios, né? A pessoa fica... E eu tomo eu amamentei até 1 ano, né? E ele era de 2 em 2 horas, então não tinha nem como. Às vezes eu falava, mãe, fica com ele rapidão que eu vou tomar um banho. Daqui a pouco ele já tá no peito de novo. Eu falei, gente... Então, assim, eu não me sentia... A mãe, ela se sente muito culpada, né? Acho que a culpa é o pior inimigo, assim, da maternidade. Se eu saísse, fazer uma caminhada, eu ia ficar, gente, que péssima mãe, sabe? Ele deve estar lá acordado, com fome, querendo mamar. Eu vou estar correndo, sabe? O nível acelerado do WhatsApp, de mensagem. Você comentou essas coisas comigo enquanto você estava vivendo. A Jade também comentava outras. O que me salvou, eu achei, foi... Eu não posso me sentir culpada, que eu vou ficar louca. Eu já sou louca por outras coisas. Então eu falei, não posso colocar mais uma loucura. 45 dias o médico liberou, fui na academia. E todo dia, não falto. Falei, ok, não é para emagrecer, para tornear, não. Mas é a fisioterapia, ali para não doer o ombro, a mão. E para a cabeça ficar boa, não posso esquecer de mim. Aí também a Jade falava outras coisas. E eu falei, eu não vou ficar muito ali. E aí também pensei, qual é um erro que as mulheres falavam muito? A gente não deixa o pai ser pai. Eu falei, eu não posso cometer esse erro. Eu preciso ele saber que ele não ajuda, que a responsa dele também tanto quanto é minha. Então eu não posso ter dó, não posso querer pegar isso pra mim. Aí na época você falava pra mim, eu sacava, eu falei, cara, não posso. Eu ficava lá na academia pensando, tá? Mas daí eu falava, não, tá tudo bem. Abri a câmera lá de casa. Tipo, não, é só loucura minha, é só os negócios do, sei lá, baby blues, depressão, tá tentando me atingir, mas eu tenho que fugir. Eu ficava tentando fugir. O pai não pensa isso, né? Nossa, a mãe tá lá com o filho, deixa eu ver se tá... Olha como a gente é. Aí, graças às amigas que eu consegui, tipo, dar uma escapada. Mas foi sorte também, fica a dica. Faça suas amigas engravidarem antes de vocês. Aí elas vão te falando, tipo, 1 ano antes, 1 ano e meio. Tá bom já. Porque também muito tempo depois esquece. Porque eu pergunto coisa pra Anabete, ela nem lembra. Então tem que ser meio perto. Eu já quero ter outro emendando ali. Olha, isso. Vão falando pra vocês e vocês vão ficando mais ligeira. Por quê? Se daí você não fica também ligando tanto pro psicólogo, entendeu? Você tem as amigas. Acho que isso que você falou, assim, a culpa, realmente, mãe não pode carregar essa culpa. Eu tenho que dividir, tenho que pedir ajuda. Eu, assim, desde o pai dos meus filhos, eles estando em casa, era ele que trocava fralda, era ele que dava banho, sabe? Eu sempre dividi muito, porque eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre gostei de dividir. Eu sempre peço ajuda, eu sou uma pessoa assim que... Eu faço muita coisa, mas ao mesmo tempo, se eu não tiver pessoas que fazem junto comigo... Não sai. Não sai nada, eu desmaio, porque daí eu vou fazer tudo e assim, criança você fica acordado de madrugada, é a hora que você está fazendo uma coisa mais importante, você tem que parar e não pode dar estresse, entendeu? Então, para não dar, você tem que contar com outras pessoas, né? E ajuda também, às vezes, alguém ajudar a limpar a casa, a fazer comida, né? Porque... Não dá tempo. Até hoje eu tenho ajuda para alguém fazer comida e limpar a casa da minha casa para cuidar dos meus 3 filhos. Gente, eu faço tudo em casa, só que eu não tenho dó do bofe, tá?
Então, assim, senão não dá, cara. Não, a gente tem que ajudar. Tipo, primeiro que você não pode ser obcecada. Tipo, minha casa nunca vai estar impecável, isso é impossível. Você não pode, você tem que entender que a louça é sua amiga e ela vai dormir lá e ok, os espíritos ficam na louça, eles abençoam você às vezes, tudo certo? Aí, tipo, não pode também ficar muito cobrando, porque senão você não vai aguentar. Sim, eu acho que, falando um pouco agora de paternidade, paternidade é você cuidar do seu filho, é você ter tempo com o seu filho. Então, a mãe, eu acho que ela é culpada se ela tirar isso do pai. Então, ela tem que permitir que o pai sofra um pouquinho, entre aspas, porque o sofrer limpando um cocô, sofrer tendo que tomar um banho enquanto a criança está chorando, sofrer ter que levantar de madrugada para esquentar uma madeira, esse tipo de sofrimento é o melhor sofrimento da vida. Você entendeu? Porque é a participação, você vê o seu filho nisso aí, porque senão vira um boneco. Mas quando eu comecei a xeretar essas coisas, eu falei, o que eu posso fazer para, tipo... que nem eu comentei, eu vi coisa de podcast, né, como é o seu, umas mulheres comentando que elas não deixaram o pai ser pai, que isso elas se arrependeram, eu falei, bom, por onde que eu posso ir? Eu falei, cara, se 50% do tempo eu fico, 50% você também fica, tudo é 50-50. Eu cozinho muito bem, meu boy não cozinha, tirando estrogonofe. Então eu cozinho, você lava a louça. Sei lá, é meio bobo, mas enquanto eu tô com ela, ele faz outras coisas. Pra eu gravar meu videozinho pra internet, ele tá. Então, assim, eu nunca dei banho. Mentira, eu dei banho 3 vezes na vida, gente, eu acho. Então. Vai fazer 10 meses ela. Tipo, eu não dei mais que 3 banhos. Porque ele dá muito melhor, dá banho no chuveiro, sabe dar na banheira, ela sai cheirosíssima. E ele tem esse contato que é importante, né? Paternidade, ela é muito importante. O meu marido é psicólogo, né? Então, ele é muito só legal. assim mesmo, pra aguentar aqui. Ele fala que na psicanálise, o Freud explicava, não sei falar em termos científicos, nada, gente. Mas é como se a mãe fosse o crocodilo e o pai é o... gravetinho que fala? O palitinho ali segurando a boca. Porque a mãe, isso é inconsciente. Era a vontade dela devorar o filho de novo, né? Trazer para ela e não deixar... Isso estraga um pouco o filho. Então, o pai está ali segurando a boca do crocodilo. Essa é a função do pai. E assim, por mais que a gente fale, o pai está fazendo o que ele pode, né? Às vezes não é 50%, às vezes é 30%. O que ele puder fazer, ele tem que fazer, porque é uma responsabilidade, não é enfeite ali para ficar brincando e tchau. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, tá na nossa barriga, sabe? Que vem um pouco mais da gente. E eu não sei, eu tive muito, desde da gravidez e depois que o Thomas nasceu, eu tive esse sentimento um pouco de inveja, porque eu ali com o barrigão, não podia jogar tênis, não podia, eu via ele saindo feliz com a raquetinha, eu olhava assim. Era o seu lado masculino falando. Não, eu falava assim, gente, a vida dele não mudou. Mas é porque é tudo no da mãe, né? Mas assim, a vida dele não mudou. E assim, ele sai, faz as coisas. Lógico que depois que o Thomas nasceu, tudo, ele que à noite fazia ele dormir, fazia rotar, dava mamar, toma, tchau, ia fazer minhas coisas, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, não muda, né? Mas é natural, eu acho. Então é natural. Por isso que a gente, no começo, às vezes dá uma raiva de falar, eu estou limitada e o lindão tá lá fazendo o que às quer. Vezes eu tava na cama, assim, aí tava jogando, que o meu é nerd, né, gente? Aí tava jogando, assim, eu olhava, pensava, se eu dar um murrão nele. Mas é normal isso. Então é normal a gente sentir uma raivinha, às vezes, do parceiro ali, porque é uma fase de entendimento, de falar... Agora eu tô aceitando ser mãe, é meio que isso, né? Eu acho importante também a gente, sei lá, falar que nós temos o pai das crianças perto, né? E aí é bacana também falar que, infelizmente, a maioria das mulheres é uma carga muito maior. Sim. Nossa, muito nem mais todo mundo difícil. Tem, né? Não é dessa forma, acho que até leve que a gente tá comentando, que é muito triste. Né? Eu tenho conhecidas assim que não tiveram essa ajuda. Acaba se tornando, a maternidade fica... a mãe, por si só, a gente já se sente sozinha, né? Porque não é sua responsabilidade. Por isso que eu falo, ter filho é responsabilidade, não é pro resto da brincadeira. vida.
E a gente se sente sozinha. E mãe solo acaba tornando a mãe invisível, né? É sempre sobre o filho, nunca As sobre a mãe. dificuldades Então, do cuidado. a gente fica de lado mesmo. Tem muito pai que, gente, você tem que, não, sabe, não cumpre as obrigações mínimas de nem estar ali perto da criança, não tá nem com a mãe. Aí, sabe, a pessoa já sofre, às vezes não tem família nem pra Rede de apoio. pra nada, assim, sabe? Não é uma escolha, que nem você escolheu ali. É. Eu não gosto de muita gente se metendo, mas são escolhas. Eu tenho minha tia Mas pra tem ligar. com quem deixar, falar, tá, agora tá lá com a minha mãe, tem por sempre exemplo. alguém. Mas, assim, acho que é importante isso porque a gente tá falando num ponto, né, que Uma a gente bolha. tem ali, é uma bolha. Infelizmente, a minoria, mas, né, não se sintam não representadas, tá, gente? Gente, olha, já estamos chegando no nosso final aqui do nosso bate-papo, que por sinal foi muito gostoso. Espero que tenha passado de uma maneira leve para vocês também. Espero que o público tenha entendido aqui, né, as nossas manifestações. Era um bate-papo de mãe mesmo, né? Complementando o que vocês falaram agora, isso é uma coisa que não é a mãe de hoje em dia. A mãe de antigamente também tinha ciúmes do marido, porque não, ele não era assim. ele, então, ele não era tão sacrificado quanto ela, ele não ia ter que ir para a mesa de cirurgia na hora que chegasse a hora. A gente passa assim, em alguns momentos, a gente não pode nem sentir o cheiro do marido, você não pode escutar a voz do marido. Então, tudo isso faz parte, né, da maternidade. É lógico que a gente teria que ter também aqui um especialista para falar sobre isso, senão vai ficar só a gente destilando esse veneno. Vai acabar com os mas é normal, você entendeu? Eu acho que isso daí sempre foi, sempre vai ser. Só fechando esse assunto também, eu li uma vez num trecho de um livro, chamava-se Profecia Celestina, uma coisa que eu gravei muito para mim, que me marcou muito, foi que lá falava que uma das coisas que você deve fazer na sua vida é só ter a quantidade de filhos que tem alguém para cuidar. Se você se sente sozinha, você é capaz de cuidar de um. Só tem o segundo filho se você tiver alguém que se responsabilize por ele. Seria um pai, o terceiro, um avô, uma avó. Eu achei muito bonito aquilo. É uma forma da gente é lógico, não tem como ser assim, né? Não dá pra gente baixar uma lei, isso não seria nem justo. Mas uma reflexão sobre maternidade, você realmente tem que se doar, então para você tomar essa atitude, você tem que se sentir apta também, né? Bom, queria deixar aqui o meu agradecimento imenso à Nova Regional, que agora nesse nosso novo formato, né, de programa, a gente grava aqui nos estúdios da Nova Regional com todo o conforto, com toda a produção necessária. Então, muito obrigada, Nova Regional, parceiraça do Anabete Sem Roteiro. Queria agradecer a Cláudia Campos Decorações, que mais uma vez está aqui prestando, né, esse serviço aqui de fazer o nosso cenário. Olha que lindinho, sempre com muito carinho, com as coisas da Cláudia. A gente tem, já em outros programas, né, a gente tem esse apoio dela para construir o nosso cenário com muito carinho. Então, Cláudia, beijo, muito obrigado. Agradecer a Medicinale, que eu já fiz a entrega, já passei, né, já agradeci, já entreguei os presentinhos da Medicinale, que também é sempre muito parceira. E eu queria, agora, fazer um agradecimento especial também à Perfumaria VIP e falar, olha, eles mandaram para mim, essa é minha, tá, gente? Esse presente é meu, tá? É meu. Não fiquem com inveja do meu presentinho. Então, aí eu queria até passar um recadinho para vocês. Olha, a Bruna conhece tudo, né, gente? Eu não. Eu anotei aqui, porque a Bruna, ela conhece, mas eu não. Sabe, Bruna, eu quis até trazer o presentinho aqui para vocês, porque a VIP agora, ela tá com uma promoção que ela vai fazer um sorteio no final de janeiro de uma Alexa. Olha que incrível. Então, se você quer ganhar a Alexa, qualquer produto da Vult, da Nina Secrets, da Australian Gold, que é o que ela falou, e da Eudora, qualquer produtinho você já ganha um cupom para participar do sorteio da Alexa. Então aqui tem, ó, Australian Gold, aqui tem Vult, tem Nina, tem tudo que eu ganhei. E também, se você for comprar alguma coisa lá que não é dessa marca, mas se você fizer uma compra de R$150 em produtos da VIP, outros produtos, você também ganha um cupom para concorrer à Alexa. Então, e a Alexa é tudo de bom, viu, gente? A Alexa faz ruído branco lá para ver. É uma babazinha também. Salva, gente. De vez em quando a gente usa ela para tocar uma musiquinha, ajuda muito, viu? né? Alexa, viu?
Então, participem, vão lá na Perfumaria VIP, garantam um cupomzinho para o sorteio da Alexa no final de janeiro, e que é tudo produto bom, tudo produto que eu uso também. Muito obrigado, Perfumaria VIP, por estar sendo apoio aí do programa Ana Beth Sem Roteiro. Então, gente, olha, vocês queriam falar mais alguma coisa antes de encerrar? Deixar um recadinho para o meu público? Eu vi eu gosto de ver esses estudos, né? Porque a gente também fica um tempo ali brincando e tentando aprender sempre. A maternidade e a paternidade, o que eu acho que eu entendi? A gente é um arquiteto da vida do seu filho. Então, até os 6 anos, é você que está construindo ali as pecinhas, tudo, você que está formando o cérebro dele. Então, quanto mais a gente passa amor, confiança, olhar no olho, dar atenção, estar presente, mais a gente forma adultos confiantes, né? Que são para o mundo, né? O filho nasce da gente, mas ele é do mundo. Então, eu acho que esse é o grande milagre aí da maternidade, da paternidade, que faz essa transformação, né? A gente vai evoluindo junto e vai construindo junto. É incrível. Incrível, mas a gente sofre, mas é incrível. É a parte boa. É a parte boa. Talvez faltou a gente e falar. E depois a gente falar, e passou rápido. Fica, né? E você, Bru, deixa um recadinho final. Gente, eu acho que como mãe, você não pode ficar colocando muita cobrança, muita meta. A gente põe, sem querer. Mas assim, não pode. E você tem que pensar assim, ó, a hora que eu tô muito cansada ali com soninho e tal, eu olho, vem um sorrisinho banguela, aí você fica super feliz, é super gostoso. Aí você dá aquela respirada, fala, vou dar, que nem você falou, né? Você tem que dar todo amor e carinho do mundo. Não tem muito segredo. Cada um educa do jeito que quer, põe na escola que quer, que pode, educa com família, sem família, sozinho. Cada um tem seu estilão. Mas o que eu acho, assim, não deixar de dar amor, carinho, nunca é excesso, sabe? Não sejam aquelas pessoas que largam a criança sofrendo sozinha. Não, abraça, beija, enche de beijinho, porque vai crescer, entendeu? E aí cresce mais feliz, a gente cria um mundo melhor. Você tem que dar limite. Se você não der muito limite, você liga pra alguém pra ajudar você, que acho que é o que eu vou fazer. Eu vou pôr no balé de Anabete. Vai ligar pra mim. Eu vou ligar pra Anabete. Gente, eu queria, então, já falando de educação, eu queria também, antes de encerrar aqui, deixar um presente para vocês. Deixa eu ver qual que é de quem aqui. Fernanda. Obrigada. E Bruna. Esse livrinho, gente, é o livrinho Não Ser Igual Também é Legal, que eu lancei agora no final do ano. E ele é um livrinho assim que vai ser um companheiro na educação para vocês, né? Bacana. Eu, na pandemia, resolvi que eu queria fazer psicopedagogia. Eu gosto muito de educação, gosto muito de arte. Então, juntei tudo isso na minha vida e comecei a escrever. Bacana. E eu tenho tido muitos resultados positivos. Eu vejo o meu netinho maravilhoso, ele ama ler, ele adora o livrinho. Esse livrinho tem o QR Code com as musiquinhas, que são incríveis. Ele adora. Foi tema de um espetáculo agora no final do ano, um espetáculo musical da nossa escola, né? Da Anabete Escola de Arte Contemporânea. Foi lindo e eu acho que dá para levar o espetáculo para casa. Então, peguem o livrinho de vocês, leiam para os seus nenéns, leiam, façam voz de passarinho, façam voz de sapo, cantem com eles as musiquinhas e vai fazer uma diferença muito grande. Mostrem para ele no QR Code, né? Mostrem as musiquinhas aqui. Depois, um pouquinho mais tarde, dá para ele pintar, né? Não dá já para pintar, hein? Agora não... Vai comer. Dá outra coisa para testar primeiro. Vai comer. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que faça parte da educação dos seus filhos aí, porque é uma coisa que eu fiz com muito carinho para todas as crianças. Obrigada. Adorei. Gente, Obrigada. muito obrigada pela participação de vocês. Viu? Obrigada. Foram Obrigada. muito bem-vindas. Espero que tenham gostado. E é isso. Peçam parte 2. Tem muito assunto. Muito, Foi rápido, né? Hoje foi só um... Olha, gente, antes de terminar... Parto. Antes de terminar, eu acho que seria interessante a gente explicar para o público por que o ursinho ficou sentado lá o programa inteiro, né? A gente tinha uma terceira convidada, a Camila Tamer, né? Isso. Ela não conseguiu vir exatamente por conta da maternidade, gente, porque a filhinha dela, infelizmente, teve uma febre bem no horário do programa, ela teve que correr
bem no horário da gravação do programa, ela teve que Acontece. correr atrás disso, acontece, né? E aí a gente até deixou o ursinho, porque se ela conseguisse, ela iria chegar durante o programa, mas infelizmente não deve ter dado conta de tudo isso. E isso é ser mãe, né? É fazer as escolhas. Exatamente, é o De resumo vez em de quando. tudo É. isso. Então, o resumo desse programa todo É. é o o ursinho ursinho. que substituiu a Camila aí. Sem problemas, fica na próxima, Isso. né? A Camila com certeza vai Ela vir numa volta próxima aí, ó. vez. Parte E é 2. Gente, muito obrigado por tudo, Obrigada. então. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tudo.